Flamengo faz o último treino antes do embarque para São Paulo, onde enfrentará o time do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Situação do novo reforço do Mengão, Gonzalo Plata. Vai pro jogo, não vai pro jogo? Alcaraz, esse treinou, hein? Deve estrear. E também conheça o retrospecto entre Flamengo e Corinthians. Flamengo fazendo história no mercado da bola. Foram mais de R$1 bilhão investidos em jogadores. Conheça todos os valores, beleza? Essas e outras informações para você aqui agora no canal Flalusquinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, nação rubro-negra, e já estamos por aqui, nação, é claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que tá rolando nos bastidores. Tá aqui, ó, do nosso Mengão. Vem comigo, nação, porque aqui você sabe que a informação é certa, a informação é garantida, meus amigos e minhas amigas. Vamos que vamos, porque tenho muita coisa para atualizar vocês nessa véspera de jogo, né? Flamengo que joga no domingo, amanhã. Tá, e hoje, é claro, vou trazer para vocês os bastidores, né, desse confronto entre Flamengo e Corinthians, né? Todo mundo ansioso para ver ali se o reforço, né, o Carlos Alcaraz vai pro jogo. Olha, Mengão que se reforçou muito bem, né, para essa reta final aí das competições, tanto da Libertadores, Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Galera, antes de eu trazer todas essas informações que eu tenho aqui para você, vou pedir a você rapidamente, né, que não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, clica nesse botãozinho, do lado tem um sininho, clica ali para ativar as notificações, coloque em todas, tá? E também peço a você na humildade para deixar aí o seu like ajuda, né, a alcançar aí o máximo de torcedores rubro-negros e rubro-negras, tá? Ajuda demais o crescimento do nosso trabalho, combinado? E também pode deixar o seu comentário, estou lendo cada um de vocês aqui, cada opinião, tá? E respeitando sempre, claro, a opinião de cada um de vocês. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui, tá, com a primeira informação, é claro, né, falando sobre esse confronto entre Flamengo e Corinthians, né, o Flamengo que fez, né, agora tá fazendo, né, o último treino agora nesta manhã de sábado, tá, e é desse treino que vai sair ali o time, né, que vai enfrentar o Corinthians lá na Arena Neoquímica, tá, o Tite ainda vai definir, ainda hoje, né, deve definir ainda hoje o time titular do Flamengo, o reforço que chegou com peso de ouro, né, que veio da Inglaterra, o Carlos Alcaraz, ou Charlie, né, ele estará sim à disposição, tá, do técnico Tite. O nome dele foi publicado no boletim interno da CBF, no famoso BID, né, está regularizado, né, e deve ficar à disposição do treinador. Já o atacante Pedro, né, que estava fora desde aquele jogo contra o Bolívar, o primeiro jogo no Maracanã, lembra que ele sentiu ali, se eu não me engano foi no dia 15, de lá pra cá ele ficou fora, porém ele treinou normalmente, tá, sem nenhuma restrição e estará à disposição do técnico Tite, inclusive deve ser aí o atacante titular para este jogo contra o time do Corinthians na Arena Neoquímica. Então o Pedro voltando, né, aí a ficar à disposição, ufa, que bom, né? Eu acho que o Pedro realmente fez muita falta nesses últimos jogos, tá? Voltando a ficar à disposição do técnico Tite. Basta saber agora se o lateral Alexandro, né, o lateral esquerdo que foi contratado, estava livre de contrato, estava até se preparando com um preparador físico particular ali em Portugal, né? Agora a gente tem que saber se realmente ele vai ficar ou não à disposição do Tite. Por quê? O nome dele foi publicado no boletim interno, no BID, tá? Ou seja, está regularizado. Porém, né, apesar dele estar treinando de forma particular, né, ali em Portugal, mas ele já faz bastante tempo que não joga, tá? Então, não sabemos se o Tite, né, vai dar oportunidade para ele no decorrer do jogo. O titular deve ser o Ayrton Lucas, mas, né, vamos ver se ele vai ter a oportunidade de estrear com a camisa do Mengão, né? Até porque o cara tem que jogar, se não jogar não vai ter realmente jogos ali, né? Ele vai ficar cada vez mais tempo, né, sem jogar, tá? Mas o Tite deve administrar aí essa situação, tá? Nesse momento, né, o Flamengo é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 44 pontos. O Fortaleza é o líder do Brasileirão, né? O Fortaleza que vai fazendo um trabalho excelente com o técnico Vojvoda, né? Hoje o Fortaleza tá com 48 pontos, tá? O vice-líder é o Botafogo com 47, porém tem um confronto direto, né, entre esses dois times no dia de hoje, tá?
Para o Flamengo, um resultado melhor entre Botafogo e Fortaleza seria um empate, pelo menos na minha opinião, tá? Muita gente acha que o Fortaleza seria melhor o Fortaleza perder pro Botafogo, né, pro Flamengo avançar, mas galera, aí você também tá entregando 3 pontos, né, pro Botafogo. Então, na minha visão, como o Flamengo joga fora de casa, em caso de vitória do Flamengo, o melhor resultado seria um empate. Por quê? Porque o Flamengo tiraria 2 pontos do Fortaleza, que tá com jogo a menos, e tiraria também 2 pontos do Botafogo, tá? E aí você, né, conseguiria avançar ali frente aos 2 times de uma vez só, tá? Pelo menos na minha opinião, esse seria o melhor resultado para o Flamengo, um empate, tá? Já o time do Palmeiras, que também tá à frente do Flamengo, vai ter um confronto complicado contra o Atlético Paranaense fora de casa, né? Tem que torcer aí por um tropeço também, né, do time do Abel, porque agora só tem o Campeonato Brasileiro para disputar, né? O Palmeiras vai apostar todas as fichas no Brasileirão, porque ou ganha o Brasileiro ou vai ficar sem ganhar nada, né, de importante, vai ficar no cheirinho, né, na temporada de títulos importantes. Porcada, o mundo gira, né, o mundo dá volta, né? Rapaz, eles que ficaram tirando uma onda, né, com o Flamengo no ano passado, parece que esse ano, ó, vai ficar no cheirinho, hein? Parece que vai, né? O Mengão para esse confronto está com 6 desfalques, tá? Para esse jogo contra o time do Corinthians, ou seja, o Flamengo continua ali completamente esfarelado, né? Apesar aí dos reforços, né? Por exemplo, do Carlos Alcaraz, mas o Michael tá fora, né? Então eu vou trazer para vocês aqui, né, os jogadores que estarão fora dessa partida pelo lado do Flamengo, né? O Corinthians também tem alguns problemas, tá? O Gabigol fora do jogo, posterior da coxa direita, Arrascaeta, adutor da coxa esquerda, o Dela Cruz, posterior da coxa direita. Olha quantos, né, problemas musculares, né, galera? Michael, posterior da coxa direita, Cebolinha, lesão do tendão de Aquiles, o Vinha, lesão, né, no ligamento no joelho, tá? Então, todos esses jogadores estão fora desse confronto importantíssimo para o Flamengo, tá? Aí, né, na pretensão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, né, vai seguir para São Paulo ainda hoje, tá? Embarca hoje à tarde. E aí, claro que vai ser recepcionado ali pelos torcedores, né, que sempre comparecem no hotel, tá? Então, ó, você que é aí de São Paulo, se prepara que o Mengão chega aí ainda hoje, né? E claro que tenho certeza que estará completamente lotado, como sempre é, tá? Então, galera, o Flamengo com problemas ainda de desfalques, tá? Não vou trazer um provável Flamengo pra você agora, até o GE trouxe ali um provável Flamengo, por quê? Porque ainda não estava definido, né? Agora, pela manhã, ainda será definido. Então, à tarde, nós estaremos aqui ao vivo, tá? 5 horas, 17 horas, coloca aí, né, na tua agenda, e eu vou trazer para você aí, com certeza, né, o provável time do Flamengo para este confronto contra o Corinthians, beleza? Vamos lá, passar para a próxima informação aqui. Muita gente quer saber, né, sobre a questão ali, né, dos jogadores que chegaram, né, como é que tá a situação de chegada, de saída. O Bruno Spindel chegou a falar que poderia sair de 1 a 2 jogadores. Então, a gente foi buscar essa informação, né, com o anúncio oficial aí do equatoriano Gonzalo Plata, que ainda também é uma dúvida, né, se vai para o jogo ou não. Acho que não, porque acho que não deu tempo, né, do nome dele ser publicado. Vai ficar mesmo por Carlos Alcaraz. Essa possibilidade real aí de estar estreando, né? Mas com a chegada, galera, com a confirmação ali do Flamengo, né, contratando o Gonzalo Plata, né, a diretoria agora tá correndo contra o tempo para tentar fechar, né, algumas vendas de alguns jogadores, até para aliviar a folha salarial que, com a chegada desses novos reforços, acabou aumentando, né, de forma significativa, tá, essa folha salarial do Flamengo. Por exemplo, o Igor Jesus puxou a fila, né? Puxou o bonde, porque já é um jogador que está para sair do Flamengo agora, né? Sendo negociado com o Estrela Amadora de Portugal, né? O Flamengo que negociou 50% dos direitos econômicos do jogador, o Flamengo vai ficar com os outros 50%. Tá? E esse seria aí o primeiro jogador a deixar o clube agora nesta janela, né? O segundo, né, que a diretoria também tenta correr contra o tempo agora para negociar, é o meia Matheus Gonçalves, né? O Matheus Gonçalves que tem uma proposta do Rio Ave de Portugal, tá? Então é um time que está interessado, e também, né, o Flamengo que tem uma proposta do Red Bull Bragantino. Porém, galera, para o Red Bull Bragantino, o Flamengo tem até amanhã para negociar o jogador, tá? Se for o jogador realmente se transferir aqui para o futebol interno, até amanhã, até porque segunda-feira, dia 2, a janela de transferência aqui no futebol brasileiro estará fechando, e aí não vai fazer sentido, né, o Red Bull Bragantino contratar o jogador e não poder utilizá-lo, tá? Então, até domingo, né? Até domingo aí, e isso às pressas, né, ali
para conseguir concretizar essa venda, tá? Então, vamos ver se vai sair só o Igor Jesus ou se vai sair também o Matheus Gonçalves, tá? É bem provável que seja aí um dos dois, né? Ou até os dois jogadores, tá? Um já foi, né? Mas agora basta saber se vai ser os dois. Em relação a esta janela, né, o Fabrício Bruno e o Wesley chegaram a receberem propostas, tá? Caducou a proposta dos caras, né? Mas chegaram a receber proposta. Muita gente receosa ali para saber se o Flamengo poderia perder o Fabrício Bruno e o Wesley agora nesse momento. Mas, galera, muito difícil, tá? Acho improvável que o Wesley e o Fabrício Bruno saia ainda, né, nessa janela, até por conta que se o Flamengo, né, tivesse uma baixa como essa, de dois jogadores importantes que vem sendo utilizado pelo técnico Tite, teria que repor. Né? Por exemplo, se você vende o Wesley, você fica só com o Varela. E aí, como é que vai atrás de outro jogador com a janela fechada? Então, eu acho muito improvável que tanto o Fabrício Bruno quanto o Wesley, que vem sendo até titulares em alguns jogos, saiam do Flamengo nesse momento, tá? A tendência realmente é vender ali, né, os jogadores da base, como fez agora com o Igor Jesus, tá? Então, galera, Fabrício Bruno e Wesley devem sair, mas na próxima janela, se continuarem, lógico, jogando ali em alto nível, tá? Porque senão, acho difícil até mesmo, né, chegarem propostas na próxima temporada. Vão ter que manter uma regularidade, manter um bom futebol, até para que haja interessados na próxima janela, beleza? Então é isso, eu acho que em questão de mercado da bola, eu acho que chegamos ali aos finalmente, tá? Então, esse é o time do Flamengo, essas são as contratações, foram 4, né, ao todo, 4 contratações, na minha opinião, consideradas de peso, tá? Eu acho que foram boas contratações, inclusive, né, o Flamengo bateu recorde, tá, galera? Exatamente, Flamengo que vai mais uma informação aí pra você, inclusive levantada pelo GE, Flamengo que vai fazendo história no futebol brasileiro no quesito mercado da bola, né? O Flamengo gastou mais de R$1 bilhão em relação a 2019 até 2024, ou seja, nessa gestão o Flamengo, né, investiu mais de R$1 bilhão em reforços. Foram 43 contratações ao todo levantadas pelo GE, tá, para o time profissional e um custo de R$1.145.697, né, de 2019 para cá. O Flamengo investiu, só para você ter uma ideia, os anos, né, que o Flamengo mais investiu. Em 2019 foram R$185 milhões. Em 2020, 268 milhões de reais. 2021, o Flamengo fez um investimento baixo, 10 milhões de reais. 2022, 176 milhões de reais. 2023, que o Flamengo não ganhou nada, 203 milhões de reais. E agora, tá, a maior janela, né, da história do Flamengo, tá? Essa foi a maior janela, não é só entre essas de 2019 para cá, não. A maior janela da história. 299 milhões de reais. É claro que essa chegada, né, do Alcaraz, ela inflacionou ali, né, esses valores, tá? Inchou esses valores. 200, quase 300 milhões de reais investidos em jogadores só em 2024, tá? Foi a temporada que o Flamengo mais gastou dinheiro em contratações, né? E muita gente dizia que o Flamengo não ia contratar. Flamengo não contrata ninguém! 300 milhões de reais em contratações, né? A maior janela da história do Clube de Regatas do Flamengo em mais de 100 anos, tá? O Carlos Alcaraz custou mais de 110 milhões, tá? O Flamengo vai pagar ainda a longo prazo esse jogador. O Pedro, em 2020, né, custou 102 milhões de reais aos cofres do Flamengo. O Gabigol, que chegou em 2019 junto com o Arrascaeta, o Gabigol custou 90 milhões de reais e o Arrascaeta 87 milhões de reais. Foram as maiores contratações aí, né, no quesito mercado da bola. Olha, e aí, galera, fala sério, né? Não fica em cima do muro, não. Foi a maior janela, na tua opinião? Não é questão de valores. Agora, olhando para o nível jogadores. Olha para 2019. Rafinha, Gabigol, Gerson, Arrascaeta, né? Coloca 2019 na balança, tá? E aí a gente não tá falando de valores. Coloca 2019 e coloca agora 2024. Dela Cruz, Léo Ortiz, Vinha, Alcaraz, Gonzalo Plata, Michael. Coloca aí esses nomes na balança e pensa... Qual janela foi melhor, tá? E se desapega a valores, olhando em relação a jogadores, tá? E aí, é claro, também não vale ali colocar, né, o que já aconteceu. Olha para os jogadores, tá? O nível dos jogadores que vieram e o nível dos jogadores que chegaram agora. Coloca aí, na sua opinião, 2019 ou 2024 foi a melhor janela
de transferência do Flamengo, tá? Independente de valores. Agora passando para mais uma informação para vocês, né? Voltando aqui para a partida importante que o Flamengo vai ter pelo Campeonato Brasileiro contra o time do Corinthians, né? Neste domingo na Arena Neoquímica, o Flamengo tem um retrospecto positivo contra esse time do Corinthians. Só para você ter uma ideia, nos últimos 5 jogos entre as equipes, tá? São 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e apenas uma derrota para esse time do Corinthians. O Corinthians que não sabe o que é vencer há 4 jogos, tá vindo de derrota, né, aí na Copa do Brasil pro time do Juventude. Tava levando de 2-0, no finalzinho acabou encontrando um gol, né, que deu aquela sobrevida pro time do Corinthians ali continuar seguindo vivo, né, acreditando ali na classificação para a semifinal da Copa do Brasil, tá? A última vitória do time do Corinthians foi contra o Red Bull Bragantino na Sul-Americana. Já ao lado do Flamengo, o Flamengo, né, que teve ali alguns reversos, né, principalmente na Libertadores perdendo o jogo, mas o Flamengo vem de 2 vitórias seguidas, tá? O Flamengo venceu o time do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e agora, recentemente, né, venceu o time do Bahia em Salvador, né, pela Copa do Brasil, tá? Por 1-0, né, e trazendo o resultado, um grande resultado para o Maracanã, para o jogo da volta, né? Então o Flamengo com 2 vitórias seguidas e o Corinthians não sabe o que é vencer há 4 jogos, né? O Flamengo, só para você ter uma ideia, em relação ao Campeonato Brasileiro, é o segundo melhor mandante, tá? O segundo melhor visitante entre todos os times da Série A. Ou seja, o Flamengo é o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que tem 11 jogos, tá? E nesses 11 jogos como visitante conseguiu ali conquistar 18 pontos. O Flamengo tá atrás apenas do time do Botafogo. Porém, o time do Botafogo tem jogos a mais, tá? O Botafogo, ele é o melhor visitante, mas ele tem 13 jogos, tá? E nesses 13 jogos o Botafogo conseguiu alcançar 22 pontos, tá? Já o time do Corinthians como mandante, né, utilizando a sua arena ao seu favor, não é tão vantajoso assim não. Realmente o Corinthians parece que se tornou uma presa fácil jogando em casa, né? A Arena Neoquímica que num passado era ali alguma coisa pro Corinthians, né? Colocava ali um pouco de dificuldade pro adversário, hoje não é bem assim. O Corinthians é o 15º melhor mandante do Brasileirão. São 11 jogos jogando na Arena Neoquímica e 16 pontos conquistados em casa, tá? O Corinthians está apenas à frente de 5 clubes. Um fora da zona de rebaixamento e os outros 4 que estão na zona de rebaixamento. O primeiro é o Atlético Paranaense, que é o primeiro time fora, e depois os outros 4 times que estão ali na zona de rebaixamento. O Vitória, o Fluminense, o Atlético Goianiense e o Cuiabá. Ou seja, o Corinthians jogando em casa é um time que não tem aí, né, levado a melhor nos seus confrontos. Esperamos, né, que continue assim, pelo menos essa escrita contra o time do Flamengo. A grande expectativa, né, para ver ali qual vai ser a reação da torcida do Corinthians recebendo, né, o Flamengo do técnico Tite, né? O Tite que a gente sabe que tem aí um vínculo, né? Tem uma história no Clube Paulista e vamos ver qual vai ser a reação corintiana, né? A recepção ali, não só para o Tite, mas também para sua comissão técnica, né? O Matheus e etc, tá? Vamos ver o que vai ser, né, ali nesse confronto. Eu espero, sinceramente, que o Flamengo faça um bom jogo. Cara, o Flamengo conseguiu, com toda a dificuldade do mundo, vencer o Bahia, que na minha opinião é um time muito melhor que o time do Corinthians, em um jogo eliminatório, ou seja, aonde o Bahia estava jogando a vera, diante de mais de 40, 50 mil torcedores na Arena Fonte Nova, e o Flamengo conseguiu uma vitória, mesmo, né, cheio de desfalques, e agora com a volta do Pedro, né, tendo o Alcaraz como opção, ou seja, o time vai um pouco ali mais preparado para esse jogo. Então eu acho, sinceramente, que o Flamengo tem todas as possibilidades de ir lá na Arena do Corinthians e ganhar o jogo. Fazer um bom jogo, né? Respeitando, é claro, sempre ali, né, o time de São Paulo. O Corinthians é um time grande, querendo ou não, é um clássico, tá? Apesar do momento ruim que o Corinthians vive, mas a gente sabe que quando é o Flamengo, os outros clubes viram o Real Madrid, querem jogar um jogo como se fosse final de Libertadores, a gente sabe, eles vão dificultar ao máximo. Sabemos também que a arbitragem que vai apitar esse confronto é uma arbitragem ruim, que é o Ramon Abate Abel, um cara que para o jogo, caseiro. Ou seja, o Flamengo que tem ali uma qualidade, né, um desempenho melhor, vai ter que participar, né, desse jogo picotado, que a gente sabe, né, mas
eu sinceramente espero que o Flamengo consiga essa vitória, até para não desconectar ali da liderança do Campeonato Brasileiro, que hoje, né, é do Fortaleza, do Vojvoda, né, que tem um confronto direto contra o time do Botafogo. Mas queria perguntar a você que está aqui, e aí, qual a sua expectativa para esse jogo, tá, entre Flamengo e Corinthians, tá? Essa é a primeira pergunta que eu faço a você. A segunda pergunta, você escalaria, tá, o Carlos Alcaraz como titular ou você colocaria ele durante o jogo, tá, para estrear nesse confronto? Coloca aí nos comentários, tá? E última pergunta aqui para você também responder aí é qual o seu palpite para esse confronto entre Flamengo e Corinthians direto da Arena Neoquímica pelo Brasileirão. Coloca aqui nos comentários, vamos ver se você é bom de palpite. Eu acertei os dois últimos, hein? Acertei o palpite contra o Bahia. Na verdade, eu acertei os três últimos, não, os dois últimos, as duas vitórias, né? Até porque o jogo contra o Bolívar, todo mundo botou vitória do Flamengo, ou empate, e aí o Bolívar acabou vencendo. Mas os dois últimos eu acertei. Acertei contra o Red Bull Bragantino, inclusive falando que o Michel faria o gol, e acertei, né, 1-0 ali na Fonte Nova contra o time do Bahia. Acertei os dois palpites. Vamos ver se você é bom, hein? Vai ficar registrado aqui nos comentários, eu vou ler, depois eu vou voltar para conferir. Tamo junto, meus amigos? Então é isso. Por enquanto, essas são as informações de momento, tá? Lembrando que hoje teremos a nossa live 17 horas, eu conto com você aqui, e aí mais tarde eu trago todas as atualizações de momento e o embarque do Flamengo para São Paulo, né? A chegada do Mengão ali na capital paulista para enfrentar o time do Corinthians neste domingo. Tamo junto? Valeu, meus amigos, um ótimo sábado para todos vocês e até daqui a pouco, hein? Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!